2 de novembro, Dia dos Finados, que é as almas que estão no purgatório. Purgatório é uma exigência da razão e mesmo da caridade de Deus por nós. A palavra purgatório não existe na Bíblia, foi criada pela Igreja, a palavra, mas a realidade, o conceito doutrinário deste estado de purificação existe amplamente na Sagrada Escritura, como vamos ver. A Igreja não tem dúvida desta realidade, por isso, desde o primeiro século, reza pelo sufrágio das almas do purgatório. São Gregório Magno, do ano de 604 d.C., Papa e doutor da Igreja, explica o purgatório a partir de uma palavra de Jesus. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro. Mateus 12:31. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. O pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa que recusa de todas as maneiras o caminho da salvação, não será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, que este trecho implicitamente que há pecados que serão perdoados no mundo futuro, após a morte. O ensinamento sobre o purgatório tem razões já na crença dos próprios judeus do Antigo Testamento. Cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ocorreu o episódio de Judas Macabeu, narra-se aí que alguns soldados judeus foram encontrados mortos num campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos pagãos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então Judas Macabeus mandou fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jamina, coisas proibidas pela lei dos judeus. Ficou assim evidente a todos que haviam tombado por aquele motivo. Puseram em oração, implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Depois Judas ajuntou, numa coleta individual, cerca de 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício propiciatório. Com ação tão bela e nobre, ele tinha em consideração a ressurreição, porque se não crescem na ressurreição dos mortos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormeceram com sentimentos de piedade, santo e pio pensamento. Por isso mandou oferecer o sacrifício expiatório, para que os mortos fossem absolvidos dos seus pecados. Segundo Macabeus 12, 39 a 45. O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, louva a ação de Judas. Se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e todos rezar pelos mortos. Mas, se considerasse que uma belíssima recompensa está reservada para os que morreram piedosamente,
Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Nesse caso, vemos pessoas que morreram na amizade de Deus, mas com uma incoerência que não foi negação da fé, já que estamos combatendo no exército do povo de Deus contra os inimigos da fé. Cometeram uma falta que não foi mortal. Fica claro no texto de Macabeus que os judeus oravam pelos seus mortos e por eles ofereciam sacrifício, e que os sacerdotes hebreus já naquele tempo aceitavam e ofereciam sacrifícios em expiação dos pecados dos falecidos, e que esta prática estava apoiada sobre a crença na